Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. A nossa imagem passa uma mensagem para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Por mais que a gente fale que a gente não pode julgar o livro pela capa, a gente faz isso desde os primórdios, onde a gente julgava se um leão muito grande ou um animal muito grande, ele era perigoso ou não. Só que agora a gente está sendo um pouco mais hipócrita do que a gente sempre foi, porque na verdade a gente continua julgando as pessoas e as coisas pelo que a gente vê, já que é a primeira impressão que a gente tem daquele objeto ou daquela pessoa. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu trouxe uma expert, que é a Anne, maravilhosa. Eu já fiz uma consultoria com ela, mas ela vai trazer a consultoria de imagem de uma forma diferente das que a gente está acostumada a ter. A gente vai ter um bate-papo super gostoso e eu tô muito animada para que vocês a conheçam. Mas antes disso, eu quero muito agradecer a Kite Empreendimentos, que está patrocinando o podcast de hoje. Eles estão com um novo empreendimento, o Hansá Residence. Se você busca privacidade e conforto, encontrará tudo isso em apenas 4 unidades cuidadosamente projetadas. São apartamentos tipo com 76,88 metros quadrados com 2 suítes ou apartamentos duplex de 153,76 metros quadrados com 3 suítes e área de lazer. As unidades têm um atrativo especial de um pé direito de mais de 2,6 metros de altura. Além disso, a sua localização é privilegiada, apenas 3 minutos caminhando até a praia ou 1 minuto de carro. O Hansá Residence fica localizado na praia de Mariscal, em Bombinhas, Santa Catarina. Se você desejar mais informações ou verificar o material completo, é só entrar em contato pelo número do WhatsApp que está aqui, que eles vão estar muito felizes em te passar todos os detalhes. Não deixe de conferir essa ótima oportunidade para ter o seu cantinho na praia. Então, sem mais delongas, depois de apresentar esse super empreendimento para vocês, vou apresentar a Anne. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Diretamente, da onde você estava? Lisboa. Lisboa, que bom que você está de volta no Brasil. Que bom, que a gente pensou já muito em fazer esse podcast. Só que você estava morando em Portugal e a gente pensou como que a gente pode fazer, né, essa troca, e aconteceu no tempo certo, porque eu acho que o teu trabalho ele é muito engrandecedor. Você sabe que pra mim foi tão gostoso, tão mágico e tão transformador no momento de vida que eu tava passando, que eu depois, né, dei pra minha mãe, pra minha sogra. Mas essa semana eu ouvi, vou falar o nome dela, a Carol Hitzman, porque ela colocou nos stories, dizendo que ela se viu num momento de vida em que ela vivia pro trabalho e que algumas coisas ela foi obrigada, tipo, não, eu preciso me voltar pra minha saúde. E uma dessas coisas foi uma consultoria de imagem que ela fez com uma amiga dela. E realmente, né, eu acho que a gente se conhecer melhor através da imagem que a gente passa e da imagem que a gente se vestir de nós mesmas é muito importante, né, no nosso processo de autoconhecimento. Então, eu admiro muito seu trabalho. Obrigada, mãe. E agradecer o convite, né, de poder estar aqui. Venci na vida, gente, que eu sempre quis participar do podcast com você. E eu assisto todos, né? E com relação à imagem, né, com certeza, né, vai mudando, os períodos da tua vida vai mudando e você vai tendo que ter mudanças na sua imagem, né? E eu sempre falo, assim como a gente se vê, a gente se comporta, assim como os outros te veem, eles te tratam. Olha, adorei essa frase. Eu adoro essa frase, faz muito sentido. Assim. Faz muito sentido, né, porque não adianta, a gente, como eu falei no começo, né, a gente acaba julgando as pessoas e até se julgando, né, que se a gente acorda e olha uma coisa no espelho, a gente acredita naquilo que a gente tá vendo. Com certeza. Né? Pra mim foi super importante essa coisa da descoberta e eu queria que você trouxesse, né, claro que é muito importante a gente descobrir a nossa paleta de cores, a gente saber o nosso estilo, mas eu acho que vai além disso, porque graças, né, a internet, isso está muito divulgado hoje em dia, tanto paleta de cores, quanto seu estilo pessoal, mas eu acho que muitas vezes, eu acho que isso de uma forma, ele te liberta,
porque, nossa, agora eu me entendo melhor, então agora eu não vou gastar mais dinheiro com coisa que não faz sentido, me libertei de ficar horas escolhendo a roupa, mas, por um outro lado, eu acho que às vezes, dependendo de como você interpreta, ele te limita um pouco. Sim, por isso que a minha consultoria, que eu falo que é consultoria de imagem estilo humanizado, porque eu estudo muito comportamento. A psicologia positiva, a leitura do corpo, da face, para entender como tratar essa cliente. Explica o que isso se diferencia, né, da consultoria tradicional, digamos assim. A consultoria tradicional, ela é feita mais de regras, né? Não, nada contra profissionais que trabalham ainda, né, com essa consultoria, mas eu percebia que durante esses 5 anos como consultora, eu percebia que elas se limitavam muito com algumas regrinhas, né? Tipo físico, descoberta das cores, né? Que é a coloração pessoal. Só tem que usar as cores da cartela. E daí descobri o estilo. Eu sou estilo tradicional, não posso usar outro tipo de estilo. Não é assim que funciona, né? Então, graças a Deus, eu consegui nesse período, né, de consultoria criar meu método, né? Que é o sentir para vestir e o vestir para sentir. Para ter uma imagem com essência e intenção. Então você tem que se entender primeiro, se compreender. Por exemplo, o estilo pessoal, né? É o teu estilo único, eu falo. Não existe o estilo pessoal tradicional, o elegante, existe o teu estilo único. Então, o que eu faço? Eu leio como funciona o teu armário, o teu comportamento, o teu lifestyle, para daí criar o estilo Bárbara Sense, entendeu? Essa é a diferença agora do método, né? Você fez com mais tradicional na época, né? Com você mesma. Comigo mesma, que tem que fazer essa nossa reciclagem, né? Sim. Nessa consultoria. E eu trabalhava assim antes, daí eu percebia que eu limitava muito, né? Era uma consultoria de imagem mais tradicional, mais voltada para algo que... Técnico, né? Técnico. E eu confesso que desde o começo eu não acreditava muito, mas como eu tinha mentoras, né, que falavam, não, Anny, tem que ser assim, e eu estudava bastante psicologia positiva, psicologia comportamental para entender que não era, sabe quando falta alguma coisa? Faltava uma parte mais humanizada, daí graças a Deus, depois de tanto processo, eu consegui montar e consegui sentir mais verdade no meu trabalho, né, porque eu achava que é importante para uma imagem mais, por exemplo, profissional, né, corporativa, funciona, mas uma imagem com essência e intenção não funcionava, porque a pessoa não bancava. Eu sentia que a cliente estava caricata, assim. E aquilo me fazia mal, querendo ou não, né? E daí eu começava, mas eu sinto que já fazia uma grande transformação mesmo, com assim, certeza. Né? Eu vi que fez na sua vida, né? Sim, com certeza. Mas eu sentia que não, preciso algo a mais. Tanto que agora eu tenho a imagem terapia com a minha amiga Pri, né, que é terapeuta, que ela cuida da parte mental e eu cuido da parte da imagem. Vários profissionais pra gente trocar ideias, psicólogos, nutricionistas, sabe? Eu tenho que ter uma rede de apoio para conseguir tratar a minha cliente. Que interessante. A minha experiência com esse tipo de trabalho, como eu falei, né, ele foi super libertador. Eu me conhecia, eu falei, nossa, agora ficou mais fácil, né? Eu sou uma pessoa muito prática, então, nossa, já sei onde ir, já sei o que usar, não preciso perder tempo. Mas depois de um tempo, o que eu senti, tá? Não sei nada da técnica, mas o que eu senti? Eu senti uma vontade, mesmo amando, tipo, eu sabia que eu me olhava no espelho, eu tava muito mais harmônica com aquelas cores, com aquele estilo, tava fazendo sentido. Eu lembro que a gente viu que um dos meus estilos era o sensual, e eu falei, gente, como assim eu sensual? Muito. Porque eu achava que eu tinha uma coisa, né, estereotipada do que é o sensual. Então eu falei, não, eu sou o sensual, pior é que eu sou. Então eu me descobri muito nesse sentido. Só que, né, você lembra? Foi ótimo, só que depois de um tempo eu comecei a me ver com uma necessidade de mudar, né? Que a gente conversou um monte e eu falei, cara, eu sei que eu fico mais bonita com essas cores, eu vejo na prática, mas eu tô com vontade de mudar. O cabelo, lembro. O cabelo. Eu tô com vontade de mudar, eu nunca fui e tal. E aí eu fiz as primeiras mechas que estavam, tipo, super na minha paleta, que realmente ficou lindo, maravilhoso. Mas depois eu senti mais uma vontade de clarear um pouco mais, Mas né? esse loiro não respeita o teu contraste, digamos assim. Mas ele respeita a tua tonalidade, que ele é um loiro quente, não é um loiro frio. Então, né? Não, ainda com certeza tá. E eu lembro que era muita coisa assim, tipo, a melhor cor de cabelo pra você é a sua natural.
né? Isso acho que todo mundo entra em um consenso. A gente já nasce perfeito. Deus já fez a gente perfeito. Exato. E eu falei, nossa, eu já tenho esse conhecimento, eu já sei disso. Por que eu tô com essa vontade de mudar? Né? E eu acho que agora entra muito essa sua parte nova de trabalho, de forma de trabalhar que eu ainda não conheço, quero conhecer mais, mas de levar em consideração, tipo, tá, por que eu tô passando por essa, por que eu quero mudar, né? Mesmo já sabendo o que é melhor pra mim, por que eu ainda quero, assim, como acho que qualquer outra mulher, né? Quando a gente tá passando por uma fase de mudança ou desafiadora ou muito boa da vida, a gente sente de mudar o físico, quando não é o físico antes de uma grande mudança na vida. E o cabelo é o principal, né? É que a linguagem do corpo na consultoria humanizada explica que quando você quer ficar loira, é que você quer ser mais radiante, você quer ser vista. E quando a pessoa é morena, quer ficar morena, ela quer ficar mais introspectiva. Que agora tá super na moda o moreno, veio com tudo, tá todo mundo... E eu falei, gente, como assim? Logo eu, super ligada na tendência, eu quero ficar loira, sendo que a moda agora é ficar morena. Como assim? É porque o importante é você se sentir, né? É o sentir pra vestir, que nem eu falo, né? Você se sentir, trazer a autopercepção, trazer o teu autoconhecimento e ver o que você quer. Não usar a tendência, né? Eu sempre falo, a moda é uma ferramenta. Mas ela é uma ferramenta de comunicação, mas antes de tudo é a tua essência. Senão você não banca, você acaba indo na onda. E eu também sempre falo que a gente demora umas 2 semanas pra gente se acostumar. Eu tô lembrando agora, você falando, Anny, eu tô loira e eu não sei se eu tô me vendo, se sou eu. Eu lembrei dessa cena agora. E é isso, a gente demora um pouco pra gente se acostumar com a mudança, né? Não, total. E é isso que você falou é muito interessante da questão da essência. Eu sou uma pessoa extremamente sensível, então por mais que eu quisesse seguir a tendência, por mais que eu tenha conhecimento, pra mim sempre vai falar mais forte o que eu tô sentindo. Perfeito. Então é como eu falei, tá na moda o moreno, eu sei que eu fico melhor morena, mas cara, eu tô sentindo de ser loira. Enquanto eu não ficar, parece que eu não consigo dormir em paz, sabe? E pra fazer tudo na minha vida, que eu acho que também entrou muito em ressonância com o que você falou no seu trabalho, que você tava fazendo com os melhores, tinha estudado pra caramba, tava a melhor ali, mas você ainda não sentia, e enquanto você não sente que aquilo tá perfeito, parece que não descansa, porque é essa questão de ser mais sensível, né? E eu não dormia, assim, estudando, emendava um assunto no outro, e o Thiago falou assim, calma, cara, você já tá com os melhores mentores. Eu falei, não, mas falta, tem que ser, eu tenho que achar, e eu sou muito da intuição, né? E eu intuía muito, assim, orava muito e meditava bastante, e daí comecei a escrever os e-books. Comecei a escrever e começou a vir e fazer sentido, eu linkava uma coisa com outra, daí o universo me mandava pessoas que acreditavam também, terapeutas, colegas de profissão, amigas, e Anny, tá certo, vai por aí que é por aí, né? Então como é que esse trabalho? Você vê, por exemplo, assim, a cliente chega pra você, então você não faz aquela análise de coloração? Eu faço, sim. Eu sinto que é uma porta aberta, assim, em relação às cores, né? É um tripé da imagem, né? E eu continuo fazendo, só que eu apliquei a psicologia das cores. Entendeu? Que é as sensações e emoções que as cores nos passam. Então eu faço a coloração pessoal, eu aplico a psicologia das cores, ensino a usar o círculo cromático, que é as harmonias cromáticas, mas eu ensino a mensagem. Antes eu só ensinava como fazer. Só que isso você acha na internet, né? Aí eu comecei a explicar para elas a mensagem que passa, monocromático. Por exemplo, a longa silhueta passa mais elegância. Se você quer uma imagem mais corporativa, é interessante. Então eu comecei a explicar para a cliente, não sair do âmbito só de regrinhas e explicar também a mensagem que passa e como que ela vai se sentir, entender como que ela vai se sentir. Como é que você se sente usando monocromático? Como é que você se sente, sabe? Levando mais o sentir para a cliente, não só explicando regras, porque senão ela acha na internet. Né? E quando a cliente vem até mim e pergunta assim, Anny, eu queria saber se isso é legal. Aí eu falo assim, você quer saber se isso é legal ou você quer entender se isso é legal? Se não, eu faço isso mesmo. Eu tiro o print e mostro a regrinha que está na internet e não cobro nada. Porque se ela quer só saber uma regra, não tem por que ela me pagar para mostrar uma regra que está na internet. Então eu faço isso. Agora, quando ela quer entender a essência dela, como funciona, ou fazer um autoconhecimento, uma autopercepção dela mesma, entender profundamente, aí eu fecho uma consultoria. Entendi. Senão...
Que aí você vai estudar que ela realmente quer e o que ela precisa? Sim, seria isso? Com certeza. Então, entender o que funciona pra ela, sabe? Eu marco uma chamada, a gente tem questionários bem profundos. Você lembra do questionário, né, Vá? E eu amei. Ele tá muito mais profundo. Gente, é muito legal responder aquele questionário. Eu lembro que eu fazia do meu momento, fazia um chazinho, eu ficava lá, pesquisando e pensando sobre a minha própria vida. É realmente um momento de autoconhecimento muito grande, né? E eu acho que qualquer etapa da tua vida que tu quer mudar, tá sentindo de fazer, é bacana, né? Revisitar. É isso, assim. Provavelmente agora, se eu chegar pra você vai me explicar várias outras coisas diferentes. Com certeza. Eu sempre, por exemplo, que nem pra você foi responder o questionário, você ficou com você mesma, você se entende. Eu faço assim, eu pego o questionário da cliente, eu ponho um mood board, né, um papel e vou escrevendo. Eu sinto. Eu vou escrevendo, vou botando o que eu sinto, eu linko uma coisa aqui, uma coisa lá, preciso abordar isso, preciso abordar aquilo. Eu estudo a cliente, né? Consultoria completa ou a clean, que é só o estilo, cores e silhueta, e tem a completa que tem a parte prática, né? Posição no guarda-roupa, tudo. Então, eu estudo a cliente como um todo, literalmente. Pra encaixar, porque às vezes assim, o preto, ela quer passar seriedade, por exemplo. Não é só isso, às vezes tem mais alguma coisa atrelada. Né? Geralmente, quem usa muito preto é uma pessoa mais introspectiva ou que ela não quer errar, ela quer mais pelo neutro. Né? Eu vou entender por que você usa essa cor. Tem que ter um porquê. Aí eu vou descobrir, é porque o pai usava e ele passava uma autoridade, por exemplo. Entende? Isso que é psicologia das cores, não só a sensação que você passa. Eu entendo como funciona o teu comportamento com relação às cores. Que bacana, entendi. Agora eu tô entendendo qual que é essa diferença. Sim. Porque até a gente falou, né? Preto é uma cor que não tá na minha cartela, necessariamente. E até você mandou um direct, Bárbara, o que tá acontecendo que você tá usando tanto preto? Eu falei, não sei, me fala, você que é expert, o que tá acontecendo comigo? Eu te respondi? Você falou que era essa questão da introspecção, que eu tô num momento mais introspectivo, aí eu tava usando alguns acessórios dourados, aí você falou, que passam uma coisa de sofisticação ao mesmo tempo, preto com dourado. E realmente, eu tinha acabado de voltar do Egito, e eu ainda tô. Agora acabei de me dar conta, e eu tô muito no negócio do preto. Realmente é um momento de que tá vindo muita mudança, eu tô querendo entender ainda as mudanças. Introspecção. Ainda por mais que eu não esteja num momento tão quietinha, tá rolando muita coisa aqui dentro, muita mudança que eu ainda tô tentando entender. Então acho que o preto me silencia, mesmo que eu esteja falante, pra eu estar nesse processo de entendimento. Faz total sentido. Total, porque a psicologia das cores fala que o preto é a ausência de luz, né? Então ele é introspecção, ele funciona como uma capa protetora em você. Então quando você usa muito preto, você acaba fazendo isso, com a tua energia também. Também trabalho com energia. Sim, exatamente. Até porque tem toda a questão do cinza. Eu lembro que quando a gente fez a consultoria cinza, era uma cor que tava super na minha paleta, e eu falei, Anne, mas o cinza eu já ouvi falar que ele deixa super pra baixo, né, que enfim, tal. E aí na época eu lembro que você falou, não, tudo bem, mas tem o outro lado do cinza, que, né, passa essa coisa mais de profissional e tal. Eu lembro que eu também quebrei um pouco o preconceito do cinza. Mas também tem esse outro lado do cinza. O cinza, ele é bem neutro. Ele sempre fala assim, quando você tá querendo passar uma imagem neutra, porque você não quer nem se estimular e nem ficar mais down, digamos assim. Ele é neutro, ele funciona como o verde também, que o verde é um equilíbrio, né? Natureza, saúde. E o cinza, ele passa essa neutralidade. Por isso que quando eu falo, quando a pessoa é mais depressiva, ela usar com uma cor quente, por exemplo, né? Com amarelo, com laranja, com vermelho. Pra fazer esse equilíbrio. E é muito legal porque tu não limita, né? Não é que não pode, que não isso. Eu lembro que desde aquela época já não. E agora provavelmente mais ainda, né? E assim, como nos últimos tempos está sendo muito falado e difundido sobre, né, essa análise de coloração, principalmente pessoal, eu tenho muitas amigas que falam, é porque eu acho que eu tô usando mais a minha paleta, por isso que eu tô mais bonita. Eu falei, não, com certeza e tal. Mas deixa de comprar isso porque, não tá na minha paleta. Deixa eu ver aqui no celular se tá na minha paleta. Não, é pra libertar, não pra limitar. E eu falo assim, nossa, a Anne, que foi quem fez a minha... Não falo, né, penso... Nossa, ela me ensinou justamente, isso aí é pra te libertar, use pra te facilitar, mas não deixe de usar uma cor como, por exemplo, o preto, que não tá na minha paleta, ou o branco, porque não tá na tua paleta.
Você consegue bolar, eu ensino você a bolar, você, né? A harmonizar. E talvez, eu vejo muito isso, assim, talvez até com o loiro, assim, sabe? Que no caso não é... tudo bem, por mais que você falou que é um loiro quente que tá ali, né, rolando comigo, não é... O ideal seria eu ter o meu cabelo natural. Eu sinto que, às vezes, eu quero experimentar aquilo, mesmo que não esteja, mesmo que não vá me harmonizar. Eu quero ter essa experiência com aquela coisa, porque eu acho que se aquela cor ou se aquele estilo tá me chamando... É porque alguma coisa tem. E você vai exteriorizar isso. Já mudou internamente. Com certeza já mudou internamente. Por isso que você sente essa vontade. Você é camaleoa, não adianta. Sim. Você adora se transformar. Você tem essa pegada do estilo que é o estilo moderno, né? Que ele adora se arriscar mais. Eu também tenho isso. Eu gosto de arriscar. Você acha? Eu acho. Eu tenho um pouco de preguiça também. Você é prático. Mas você gosta de se arriscar. Eu adoro, tipo, uma fantasia, né? Tipo, um lúdico, alguma coisa mais lúdica. Você adoro uma fantasia. Imagina você morando em Lisboa, nos brechós de Lisboa, você ia enlouquecer. Sério? Você Eu enlouqueci lá dentro, assim, montando os looks, sabe? Fazendo as produções, demais. Que legal. E quem são os clientes que mais te procuram? Antigamente, quando era o estilo mais... quando era uma consultoria mais tradicional, as pessoas mais maduras me procuravam bastante. Quando elas se separavam, mudavam de emprego, quando elas se aposentavam, me procuravam bastante. Agora, eu posso dizer que não tenho assim, cliente que é só mais velha, só mais nova. Até estou pensando começar a atender, voltar a atender masculino, porque tem bastante marido, né, de cliente querendo entender um pouco mais, né? Ainda mais com a modelista agora, que a gente tá com uma modelista que desenha as peças conforme estilo, cores, silhueta. Então, até meu marido também quer voltar, né? Eu vou voltar a atender masculino, porque ele também fala que é interessante, né? Claro. Ele mudou muito a vida dele em relação à aceitação do corpo dele. Mesmo ele sendo atleta, né, mudou bastante em relação ao vestir, assim, então... E eu amo fazer isso, eu amo causar essa transformação, né? Então, em relação ao público, não temos público, né? Mas, por enquanto, eu tô só no feminino para me dedicar mais às mulheres, porque eu participo bastante de grupos de mulheres e eu vejo o diferencial que a imagem pode fazer e mudar a vida, até salvar vidas, que tem clientes que... Foi bem, não vamos emocionar. Não, pode se emocionar, esse é o lugar aqui. E tem clientes assim que eu pude fazer um diferencial na vida, transformei e isso é impagável. Sim, é porque tá mexendo com uma parte muito sensível da mulher, né? Uma parte muito vulnerável, que é a questão da imagem em primeiro momento. E às vezes você pega uma pessoa fragilizada e aí você vê o impacto que aquilo tem de ela se reerguer. Pela mão. De ela se entender e de ela mudar aquilo, né? Porque você muda a imagem, você se entende, você muda aquela situação que você tá vivendo. E é legal que é autopercepção, porque eu percebo assim que elas não se conhecem. Ou, por exemplo, o que acontece, né? Que tá acontecendo nesses últimos dias. A cliente, né? Falando de uma cliente, ela tá se separando e ela se perdeu. Ela não sabe quem ela é, então ela vai se descobrindo e esse caminhar é muito lindo, é muito gostoso, sabe? Pegar na mão dela e falar, olha... Eu estou enxergando isso, eu estou enxergando aquilo, você está percebendo, sabe? É demais. Que interessante. É muito gratificante. Eu acho que nesses rompimentos sempre há um grande processo de autoconhecimento, assim, né? Muitas vezes a mulher, ela tá vivendo, né, ali os gostos, as opções, os interesses do marido, do namorado, da pessoa que tá com você... E se esquece um pouco de si, né? E eu acho que nesses rompimentos é essa volta, né? E um descobrimento, quem sou eu agora nessa fase? Sim. Né? Com essa idade, com tudo isso, assim, então acho bem... É demais. E falando sobre os arquétipos, você trabalha com arquétipos? Eu entendo um pouco, porque eu trabalho com branding com uma amiga minha, mas eu deixo mais pra parte pra ela trabalhar com isso. Porque eu vejo também que é a mesma coisa do estilo. Muitas pessoas estavam se limitando. Eu toquei nesse assunto porque eu vejo muito isso. Não, porque o meu arquétipo é o tal. Eu comecei a notar que o Enneagrama também é legal, sabe? Tem várias ferramentas de conhecimento e de autoconhecimento bacana, só que eu vejo que se você... Se apega muito, né? Se você pega aquilo, você se apega, você se limita. Eu acho que várias pessoas que vieram aqui e trouxeram pra gente conversar sobre ferramentas de autoconhecimento, a gente sempre fala sobre isso, é uma ferramenta.
não esquece da tua essência. A essência é... Né? Do que tu sente, do que tu quer, porque se você vai muito na ferramenta e esquece o que tu tá sentindo, tu se perde um pouco. Com certeza. Que é isso que te diferencia do resto das pessoas. Não tem como dizer, todas as pessoas que são assim são arquétipo. Vamos lá dar um exemplo, sei lá, bobo da corte? Tem esse? Sim, tem. O arquétipo bobo da corte. Porque cada pessoa é única, né? Claro que tem as semelhanças que aí vão se encaixar ali, mas cada bobo da corte tem a sua coisa diferente, que é o que você falou da questão do estilo, tem a sua essência. Tipo, a governante, né? O governante. Tem vários, assim, mas eu friso na essência mesmo. Mas respeito quem trabalha com os arquétipos, acho super interessante, pra te dar um norte. Mas como eu falo, não te limitar. E você trabalha também com pessoas que, tipo assim, eu vou começar a trabalhar na internet, ou então eu preciso começar a me expressar melhor. Tem muita gente, né, com problema de oratória, de falar e tal. A imagem tem como ajudar nisso? Com certeza, eu tenho várias pessoas que trabalham com isso, né? Quando eu vejo que a pessoa... Porque a imagem, o que é? É não verbal e verbal. Então, você trabalhar a tua fala, a tua maneira de falar, a maneira de sentar, de se portar, de vestir, é uma soma de coisas, né? Por isso que eu tenho bastante colegas, né? Que eu vou indicando, sentir que ela tem dificuldade na oratória. Aí eu indico sentir que ela tem vergonha do sorriso dela, por exemplo, eu mando para um dentista. Sentir que ela tem uma insegurança com o cabelo, ela quer muito mudar. Aí um visagista, um cabeleireiro, entendeu? Então sempre tem alguém para indicar. Eu faço a seleção, que é uma consultora de imagem, né? Uma consultora. A consultora faz isso, ela seleciona e manda para quem ela acha interessante. Mas os elementos do vestir podem ajudar, né? Porque eu lembro que uma vez você falou sobre usar colares. Brinco grande, batom, para destacar a comunicação. E a pessoa talvez prestar mais atenção no que tu tá falando. Com certeza, com certeza. Tanto que eu fiz um filtro, né, agora com batons. Isso que você me mandou. Isso, fiz um filtro porque a minha marca registrada é batom. Né? E daí eu fiz também com relação à coloração, respeitando um pouco a coloração. Aí quem é mais quente, o salmãozinho, laranja, quem é mais frio, um rosa. Ai, que bacana! Ficou pronto ontem. Que legal! Nossa, máximo isso. E eu acho que assim, é uma das coisas que a gente mais ouve falar é justamente essa análise de cores voltado para o profissional. Sim. Né? Porque se você quer vender algo, né, seja onde for, que na verdade todo mundo vende, né? Porque não importa se você vende na internet, qualquer que for o tipo de trabalho que você desempenha, ou se você, né, não trabalha, você tá vendendo alguma coisa, né? Você tá vendendo a sua imagem, porque a pessoa tá fazendo aquele julgamento, se ela vai ser sua amiga, se ela vai comprar aquela amizade, se ela não vai. 3 segundos, a gente demora de 3 a 7 segundos para fazer aquela leitura. Então, conta um pouco sobre isso. A gente tem de 3 a 7 segundos para você fazer uma leitura, né? Só que a gente tem a nossa memória, porque você pode também relembrar alguém, então a gente demora para fazer essa leitura. Então, quanto mais, por exemplo, eu quero passar uma imagem mais acessível, então se eu usar cores mais claras, linhas mais onduladas no cabelo, eu vou passar uma imagem mais acessível. Se eu quero passar uma imagem mais séria, usar alto contraste, que nem eu, usar o cabelo mais reto, usando os elementos visuais do vestir, né? As linhas, as formas, as texturas. Então tem tudo isso. Ah, entendi. Tá, mas você falou que demora, mas 3 a 7 segundos é relativamente rápido? É rápido, é um xerox, assim, já te leio. Então, se de repente você tá passando uma imagem que não condiz com o seu trabalho ou com o que você gostaria de passar... Ruído de imagem. Você não vai estar conseguindo atingir o objetivo que você quer. Com certeza, por isso que é bacana você fazer a consultoria de imagem, já fazendo mesmo. Para você entender o que a sua imagem passa, o que você quer passar, entendeu? Descobrir a tua essência e descobrir a intenção que você quer na tua imagem. Então isso é... Porque tem como você... tem como não, acho que deve ser assim, né? Você estar confortável com aquilo, porque também tem isso, né? As pessoas ficam, mas eu não quero, porque as pessoas também têm aversão, né? A esse tipo de trabalho também. Eu vejo que tem várias pessoas que têm aversão. Porque não, eu quero ser eu, isso aí é balela, se eu for eu, né, faço, vou conseguir igual. Mas você vai comunicar de qualquer jeito, para e pensa, é mais fácil você ter esse poder na tua mão do que você não ter esse poder, não ter esse conhecimento e você vai comunicar de qualquer jeito. Você querendo ou não, a sua imagem fala. Vai falar, exatamente. E... Enfim, então tem essa coisa do profissional e essa questão, né? Eu acho que você pode juntar a tua essência, o que você é, com
a sua intenção. Então, por mais que às vezes eu seja super acessível e tal, mas eu quero, por exemplo, passar uma imagem profissional, você consegue equilibrar essas duas coisas. Com certeza. Eu vejo pelo um exemplo do meu sogro, né? Meu sogro, ele é consultor financeiro. E quando eu me formei, ele falava assim, ele foi meu TCC. E daí eu fiz uma consultoria nele e tal, e ele falava assim, eu sou inteligente, eu sou assim, eu sou assado, e o que importa é a minha inteligência, não importa a minha imagem. E é bacana, só que se você passa uma imagem que não é coerente com a sua inteligência, digamos assim, com o seu profissionalismo, vai haver um ruído, porque a primeira impressão, né, a pessoa vai te ver. Aí eu vou pensar assim, nossa, a Bá tá passando uma imagem que ela não é, por exemplo, nutricionista, não tá passando uma imagem, né, coerente com a profissão dela. Então vai ter um ruído, eu vou ficar com o pezinho atrás. Aí eu vou demorar mais tempo para convencer. Entender. E nem sempre a gente tem esse tempo. Nem sempre a gente tem para fazer, né, desmistificar. Principalmente em venda, né? Com certeza, e nem sempre a gente tem um tempo para desmistificar a primeira impressão. Entende? Por isso que a imagem é tão importante. Mas que bacana que vai ser agora, porque o seu marido, ele é jogador, né, de vôlei. E ele também agora tá entrando numa outra fase de carreira. Sim. Totalmente diferente desse arquétipo do jogador. Arquétipo totalmente. O jogador é mais descoladão, mais nem aí. Exatamente. E agora ele vai entrar para um business mais que é totalmente, né? Ele tá gostando dessa versão Não, dele. imagino, porque ele também curte essa coisa da imagem, né? Ele se preocupa com isso. Ele aprendeu. Claro. Né? Aprendeu. Claro. Né? Foi um trabalho árduo, mas aconteceu. Né? Gente, a história da minha vida, o Caio que, né? Hoje come um pouco melhor, é isso. É isso mesmo. Tá, então vai ser super legal vocês fazerem esse trabalho, provavelmente, e ver, né, essa coisa de, né, dessa diferença mesmo de se vestir. Eu já percebo, assim, eu vejo que ele se preocupa mais em estar mais alinhado. Eu também ensinei ele, eu fiz um lookbook. O que é o lookbook? Eu montei uns looks e botei as mensagens que passa. Então, assim, você vai atender uma cliente mais senhorinha, ele põe cores mais claras. Ele vai atender um cliente mais empoderado, um dono de empresa, ele põe um azul marinho, que é mais profissionalismo. Então, eu fiz um lookbook para ele com todas as mensagens e conforme o cliente que ele vai atender. E aquilo deu um norte para ele, porque o tempo todo ele ficava, amor, isso combina com isso combina comigo, isso combina com isso. Eu falei, Thiago, eu tenho que trabalhar, meu amor. Eu não posso ficar o tempo todo, né, falando pra você o que combina e o que não combina. Né? Por mais que ele aprendeu, que eu já fiz a consultoria com ele também. Ele não é formado nisso. Não, e ele também tem aquela coisa de, né, da carência também, de, me ajuda, sabe? Sim. Por mais que ele sabe, mas ele queria um viés de confirmação, claro, sabe? Com certeza. Mas também tem um outro lado aí também, né? Por exemplo, eu sou um pouco rebelde nesse sentido. Porque se eu fosse pensar no o que é uma imagem de nutricionista, né? Seria uma imagem ali de um blazer, de uma coisa mais séria, um jaleco que assim, eu usei, sei lá, nos meus primeiros 3 meses de formada. Aí de vez em quando eu ainda usava, porque eu gostava do jaleco em si, mas eu não gostava de passar essa imagem de nutricionista. Olha que louco, mesmo atendendo um consultório. Sempre tive uma cara assim de mais novinha, né? Aquela coisa. Eu aparento muito menos. Não, mas eu acho que pelo meu próprio estilo, assim, não ser uma coisa muito mulher, assim, apesar de que atendendo em consultório eu inconscientemente, instintivamente vou mais, né, vou de salto, vou um pouco mais arrumada, né, mas eu não acho, principalmente nas minhas redes sociais, que eu passo essa imagem, né. É porque você também é influenciadora, então sim, você conecta e você acaba conectando mais pessoas, mais jovens. E as pessoas compram você, sim, não a nutricionista. Exatamente. Somente, entendeu? Que nem eu também, eu sou consultora de imagem, eu não sou totalmente colorida, o estereótipo da sempre usar blazer, toda coloridona, eu não sou. Até uma coisa legal a gente também quebrar, 2 coisas, né, que eu acho que vale a pena quebrar. Que é ainda continuando desse negócio de a gente estereotipar, porque às vezes, nossa, eu vou achar muito mais legal. Eu lembro que eu ainda era estudante de nutrição e a nutricionista que eu amei, comecei a seguir, era uma nutri, que eu vi que ela era super jovem, ela tava tipo com uma t-shirt tipo essa no consultório, eu falei, é nessa nutri que eu quero ir. Então, eu me relacionei com ela, então na hora ali já foi uma conexão. Obviamente, daí eu entrei pra ver se ela era realmente boa, se ela realmente, né?
entender o conteúdo, o ensinamento dela e tal. Então foi a minha forma de conectar. Eu sinto muito que é esse o meu público, porque dependendo do que eu tô vivendo, do que eu tô mostrando, é o público que vem pra mim. Então, eu jogava squash, era a galera do squash que vinha pra mim. Eu tava passando por tal coisa, era aquele público que vinha, era muito louco. Por exemplo, existem pessoas que trabalham no mercado financeiro, aí tem muito aquele negócio, né, aquela imagem da ostentação, né? Sim. Mostrar que tem dinheiro e tal. E tem pessoas que não curtem isso, que podem ser aquele cara, pode passar um cara mais básico e tal, mas daí talvez ele passe aquela mensagem do sábio, né? Que eu adoro. Então, assim, se você não se sente confortável, né, em talvez vestir algo para passar uma imagem, então eu quero passar que eu sou bem sucedido. Não necessariamente eu preciso usar coisas de marca, né? Essa coisa de ostentação. É que nem você bancar a imagem que você tem. O mais importante é você bancar do que você estereotipar, né? Usar aquilo a qualquer custo e não bancar. Isso também às vezes acontece, né? Uhum. Mas você consegue ostentar sem usar marca, você consegue ostentar com o teu comportamento também. Uhum. Indo em lugares que você acha legal, acha interessante, restaurantes, você consegue fazer isso também, não somente no vestir. Sim, exatamente. E outra coisa que eu falei que a gente, negócio de quebrar, né, é que... que entra a parte gostosa do seu trabalho, assim, não gosto de usar blazer. Aí você pega e vem, mas Bárbara, vamos escolher um blazer, então, porque não precisa ser só aquele blazer aí que você pensa. Não, existe vários. Né? Tipo, não gosto de alfaiataria. Então, vamos lá escolher... Pode ser um moletim, um blazer jeans. Nossa, tem uma infinidade de opções. E eu acho que isso que é o legal do trabalho também, né? De vocês irem quebrando vários preconceitos que são gerados, assim, mas então para passar tal imagem eu tenho que me vestir assim. Não necessariamente, você talvez ainda não descobriu como você pode passar aquela imagem, por exemplo, sei lá, de seriedade profissional, do teu jeitinho. Esse é meu trabalho, isso que eu amo fazer, estudar a pessoa e vesti-la conforme ela quer, com a intenção que ela quer. Então eu amo fazer isso. Então esse é o combo. Esse é o combo. Aí é a questão. Sacou? Saquei, então esse é o seu diferencial, entende? Pegar o que combina com o que ela é e o que ela quer passar e aí ver uma coisa que ela se sinta bem. Se sinta confortável, acima de tudo você tem que se sentir confortável com o que você veste, senão você vai ficar caricata. Sabe quando você veste alguma coisa, um salto, por exemplo, é um salto muito alto. Aí a pessoa fica lá incomodada, ela não consegue se equilibrar, mas ela precisa estar de salto porque ela tá na balada, por exemplo. Não funciona assim. Ou até em um certo... Ou até num ambiente corporativo, não combina. Às vezes tu vai passar até uma seriedade melhor, né? Mas vai estar mais elegante não estando de salto, porque você, como você falou, você banca melhor do que de salto e não passando essa segurança. Não adianta nada, você tá de salto, tá insegura. Você fica se equilibrando ali, de longe você vê que aquilo não é você tá montada. Entendi. Tá, e hoje você trabalha com, tipo, eu sei que você trabalha assim, uma montagem de quebra-cabeças, assim, né? Mas o que você poderia, tipo, passar do teu trabalho que, tipo, é legal de a pessoa, quando ela vai, né, te contrata, por exemplo, o que ela vai descobrir realmente, assim, os tipos de estilos, os tipos de silhuetas, o que isso diz sobre a pessoa, para as pessoas até já pensando assim, será que eu sou assim, será que eu sou assim? O que eu mais gosto é a descoberta das cores, porque você sabe qual cor te valoriza, né, em relação aos metais, tipo de tonalidade de cabelo, você consegue ter mais certeza do que vai valorizar você, né? A análise de silhueta, que é você descobrir quais os melhores blazers, calças, você compra com mais assertividade e também ajuda na sustentabilidade, né? Porque é super importante você comprar com assertividade. Sim. Mas o que eu posso dar de dica, você tá falando? Mas olha só, agora não sei porque me veio na cabeça que eu lembro que a gente fez a minha análise, você me mediu e eu tenho os ombros maiores do que o meu quadril. E eu te falei, né? Isso eu falei, mas eu gosto dos meus braços e das minhas costas, mesmo eles sendo maiores. Mulheres líderes são assim. Então. E normalmente é uma coisa que a gente tentaria esconder pra harmonizar melhor. Que de equilibrar, fato, né? Equilibrar. E eu falei, nossa, Anny, mas é uma coisa que eu adoro. Eu adoro os meus braços, eu adoro as minhas costas, eu adoro os meus ombros largos. Aí você falou, então a gente vai mostrar. A gente vai valorizar isso. Vai valorizar. Eu sempre falo assim, a análise de silhueta é o seguinte,
eu analiso as características da cliente, não se ela é corpo, pera, uva, maçã, célula mista, né? O importante é o que ela gosta de valorizar, eu foco nisso. Se tiver algo que ela quiser neutralizar, quer disfarçar, a gente faz. Mas o principal é valorizar o que ela quer. Por exemplo, eu gosto do meu ombro, né? Então eu gosto de ombro a ombro, eu gosto de estar com o ombro mais à mostra aqui. E eu gosto. E é você valorizar o que você mais gosta em você. Não você ter que disfarçar algo, entendeu? É focar no teu melhor. Não é algo que você não gosta tanto. É mesmo que, tipo, por exemplo, necessariamente, tipo, como seus ombros são maiores, talvez você deveria dar mais ênfase pro quadril. Isso daí me matava. Bah do céu, quando eu fazia análise... Aí eu falava assim, né, lia o questionário da cliente e ela amava. E eu fazia análise, e eu falava, meu Deus, análise é uma coisa, questionário é outra. Vou na cliente, dane-se. Dane-se, eu vou na cliente, o importante é ela. Aí falava, né, para as minhas mentoras, mas Anne, você tem que passar. Não. Você tem que explicar para ela que ela não pode, que ela tem que harmonizar, mas se ela gosta, ela pode, né? tudo, ela pode, né, o céu é o limite para cliente. Aí que eu comecei a mudar meu pensamento e falar assim, não, eu vou caminhar com as minhas pernas sozinha, porque eu acredito nisso, e daí eu sempre dei vazão, né, à opinião da cliente, não as regras, entendeu? Pegava assim as apostilas, os questionários dos cursos e via que tinha que, a regrinha tal, tinha que vestir tal. Eu falava, gente, não é, cliente não tá nem aí pra isso. E você faz esse tipo de consultoria, por exemplo, para lojas? Eu lembro que uma época você fazia. Consultoria para lojista, sim, eu faço ações de venda, né? Ensino, treino também equipe, né, de vendas, para como vender de forma mais humanizada, atendimento mais humanizado. É isso que eu faço também. Porque às vezes eu também vejo muito isso, né? Por exemplo, você mesmo ir lá, ensinar as clientes qual que é o vestido melhor para você, para o corpo. Eu acho que é uma coisa legal, porque muita gente não tem conhecimento, mas ao mesmo tempo, esse é o melhor para o meu corpo. Mas... eu sempre pergunto para cliente. Quanto mais você perguntar, melhor. Pra qual ocasião? Por isso que tem que ser muito personalizado, né? Não dá pra você abrir, quem tem corpo assim, melhor é assado. Tu olha meu Insta, não tem isso. Não tem regras. Eu prefiro responder no direct 1 a 1, quando as pessoas me perguntam, do que botar uma regra lá geral, porque não existe, pai, eu não acredito nisso. Então não adianta eu querer insistir numa coisa que eu não acredito. Entende? Porque tem bastante regras, né? Você procura na internet. Uma ou outra pode funcionar, mas pode. Como um todo específico... Como um todo, nada generalizado dá certo. Tudo personalizado dá certo. E outra coisa que eu adoro saber essas coisinhas, tá? Você falou do loiro, a pessoa que é morena e quer ficar loira, ela tá querendo ser vista. Ela vai iluminar luzes. Ela querendo ser vista, querendo ser iluminada mesmo. De alguma forma. De alguma forma. Tá. Quando é o contrário, ela quer ficar mais... vai trazer mais força pra imagem também, né? E ela quer Como ficar mais força? Porque a morena, a pessoa morena, ela traz mais força pra imagem, porque é escuro, as cores escuras trazem mais força, as cores mais claras, acessibilidade. Não sabia disso. Tá, então ela vai se sentir mais forte. Vai sentir uma imagem mais forte. Um pouquinho mais introspectiva. E em relação às cores, né, que você falou, do preto, talvez é o momento de mais introspecção. Claro que também dá pra gente usar as cores de forma proposital, né? Então, por exemplo, vou dar uma palestra, de repente, de azul. É azul, né, que fala sobre comunicação? Azul é a cor que é mais preferida entre homens e mulheres. 46% e 44% dos homens e das mulheres gostam da cor favorita, é o azul. Então, sempre quando você vai numa entrevista de emprego, você ir de azul é batata, assim. Uma dica boa. Interessante, boa dica. Então, tem isso, né, que a gente pode usar, que daí a gente precisa do conhecimento. E também tem aquela questão do feeling, né? Sim. Então, talvez eu não queira estar mostrando que eu tô tão introspectiva, mas vou fazer o quê? Sabe? Que é isso. Então, eu vou no meu guarda-roupa, juro, eu nem tô pensando nisso, mas quando eu vejo, tô de preto. Tô assim, né? Então, pra galera observar no guarda-roupa o que mais tem usado, assim, né? Quais são as outras cores que você vê, tipo, a maior parte dos teus clientes que usam? Acredito que seja branco e preto. Branco e preto, cinza, marrom. Agora os tons terrosos estão muito em alta, né? Adoro, porque ficou super bem. Saiu um pouco, né, o Color Block e tá lá fora, né, em Lisboa, fiz bastante pesquisa, bastante vídeo pra postar, né? E tá vindo os neutros agora, tá dando uma acalmada, porque o Color Block veio, né, as cores vibrantes e tal, tem ainda, mas tá reduzindo e vindo mais o estilo clean, sabe?
Não, tá super em alta esse estilo, né? Que estão até falando do Easy Chic e tudo mais, né? E qual que é a mensagem que essas cores passam, esses estilos passam? Passa mais, deixa uma imagem mais clássica, mais conservadora, né? E as cores coloridas deixam uma imagem mais criativa, mais ousada. Mas eu sempre falo, sempre falo assim, né? Se você faz a coloração pessoal, por exemplo, e você vê que tem a cor que você gosta, você compra. Você, né, acha aquela cor aí pra você usar, porque você vai usar conforme a mensagem que você quer, não ficar se prendendo, né? Então por isso que eu falo, se a pessoa gosta de cores, aproveita quando tem bastante opção de cor pra comprar, pra ter no armário. E se você gosta de cores mais acromáticas, né, que é o branco, preto, cinza, marrom, você aproveita pra comprar. Mas o importante vai você usar o que te representa. Isso é o mais importante de tudo. E muitas vezes pra saber o que te representa, você precisa da análise, né? Da análise. E tá, agora eu tô curiosa, Anne. Você falou muito que muda a vida de clientes e que é muito bacana acompanhar. Eu adoro café gelado, tá? Sério? Eu não, já tô assim, empurrando esse aqui. E aí, eu queria saber de você. Como que a coloração, como análise de estilo e imagem chegou até você? Foi um momento em que você estava em crise da sua própria identidade? Porque normalmente imagino que a gente vai procurar pensando primeiro na gente, né? Eu adoro contar essa história porque a minha primeira formação eu era esteticista. Eu tinha uma estética, trabalhei por 10 anos. Quando eu fui acompanhar meu marido, né, como jogador de vôlei, pensei assim, o que é você? Não, desmerecendo, tá, gente? Mas o que é você, né? Esposa do jogador. Mas eu sempre, desde os 14 anos, trabalhando, tendo meu dinheiro. Fui criada pra não casar, pra ser independente, sabe? Eu pensei, o que eu vou fazer da minha vida, né? E daí comecei a estudar. Me formei em cabelo lá em Beleza, em Maringá. Me formei em maquiagem. E comecei a estudar bastante sobre psicologia. Tudo que era curso, até hoje sou rainha dos cursos, né? E sempre me atualizando, aí comecei a ser sacoleira em Maringá. Pegava as peças, né, e levava lá na academia para vender para as meninas. Só que eu não sabia que existia consultoria de imagem. Aí eu pensei assim, eu vou fazer mais um curso. Aí eu fui no Emoda e fui pesquisar, né, personal style, consultora de imagem e tal. Deu consultora de imagem, eu acho que é mais profundo. Porque o personal style, ele te veste conforme a tendência, a persona, né? E a consultora de imagem entende a pessoa, né, mais profundamente. Aí eu vou fazer esse negócio aí. Você fez por fazer? Fiz por fazer. Fazer. E eu fui me descobrindo e fui amando e fui entendendo. Estudei durante um ano. Aí depois comecei a estudar a linguagem do corpo, né? Metafísica da saúde, cromoterapia, que eu trabalho com cromoterapia também, pra quem não sabe, né? Tratando, curando através das cores. E aí comecei... é um caminho sem volta. E agora estou aqui. Olha só, eu achei que foi um processo pra tipo assim, não, eu preciso mudar de carreira, ou então eu estou tentando algo e não tá rolando, então vou tentar mudar minha imagem. E não, foi só totalmente ao acaso, que nada Eu acho que foi escolhida, assim, eu acho. Eu sinto isso. Mas eu sempre gostei foi chamada, assim. Eu sempre gostei de roupa. Sempre, desde criança, eu ganhava roupa nova, tirava roupa nova quando era presente. E quando era presente de brinquedo, que legal, mãe. Tá, agora quando era roupa... Eu sou aquela pessoa que sai da loja com a roupa, tô nem aí. Meu marido fala, você não tem roupa com etiqueta. Não tenho roupa com etiqueta. Eu saio com a roupa mesmo, porque coisa nova tem que ser usada, inaugurada, eu mereço usar. Não, total. Eu sou super desse time, eu não tenho dó nenhuma de usar e quero usar e vambora, sabe? Mas essa relação, né, com a moda e tal, e você falou esse negócio do cheirar. E aí eu te servi o café, a primeira coisa que você fez foi cheirar. E na análise que você fez, né, você também me indicou perfumes. Sim. Porque isso também está relacionado com a imagem que a gente passa. Com certeza, a mensagem é como um todo, né? O cheiro, a maquiagem, né? O cheiro do perfume, a maquiagem, tudo relacionado. Tá, então assim, às vezes você tá usando o cheiro do perfume, você tá passando uma mensagem assim que nem sempre é a que você gostaria de estar passando. Por exemplo. Tipo, uma mega sensual lá tá atraindo todos os homens, mas na verdade você tá casado e tá muito bem casado. A louca. Isso acontece bastante. Eu vejo pela minha amiga, né? Tem uma amiga minha que ela adora perfume, ela tem uns 40 perfumes. Ela faz coleção.
E daí eu fiz uma pré-seleção com ela, ó, quando você quiser atender as clientes aqui, que ela tem uma esmalteria, né, a Sil, aí você vai usar um perfume mais calmante, não tão sensual. Agora, quando você quiser sensualizar, você vai usar um perfume mais sensual, com patchouli, né, algo mais, né, Lang Lang, entendeu? Então, você usando, porque o olfato, ele passa uma mensagem também, entendeu? E a gente tem várias memórias olfativas aqui. Bacana, que legal. A unha também, né? As cores. Unha, com certeza. Eu lembro que eu falava que eu era... Você percebeu que eu tô usando mais acessório ultimamente? E eu não era nada dos acessórios. E eu lembro que eu falei contigo uma vez, eu falei, nossa, só que eu não sou uma pessoa muito dos acessórios. Daí você falou assim, mas as suas unhas estão sempre com uma coisa bem louca, bem diferente. É um acessório. E tal. E você falou, isso é um acessório. Querendo ou não, porque você tá sempre mudando, é um jeito que você expressa a tua criatividade, o que você tá afim, né? Quem nunca, tipo, as meninas que fazem a unha lá no salão que falam, se a cliente vem com tal cor de roupa, ela vai querer pintar a cor da unha daquela cor. Ou então, tô mais introspectiva, ou o dia tem tudo a ver. Tudo a ver, o mood do dia tem tudo a ver. Se tá sol, você quer uma cor colorida. Se tá mais uma coisa mais inverno, é um marrom, é um preto, é uma coisa mais assim. Pra mim, é completamente o dia, assim. Assim como eu vou me vestir e a unha. Completamente. A Carol é uma, né? A Carol, a arte de expressão dela é a unha. Carol, total. A Carol que já esteve aqui, inclusive, no podcast, falando sobre autenticidade. Maravilhoso. Ela é super autêntica. Muito autêntica. Na maneira de se vestir, ela passa, e eu acho que a imagem que ela passa, agora vamos analisar a Carol aqui. Vamos. A imagem que ela passa é realmente o que ela é. Criatividade e ousadia. Criatividade, ousadia e um furacão que não liga realmente, eu acho que todo mundo acaba ligando, né? Mas assim, tem essa segurança de se bancar, né? Sim. De bancar quem ela é. Vão falar, mas é essa segurança do diferente, né? Do inusitado. Bacana. De você nunca sabe o que vai rolar, o que esperar. Isso é muito legal. Né, dela. E ela traz isso. E o que mais que você acha que é legal falar dessa sua nova forma de trabalho, que a gente não falou? E agora? A gente falou Porque você tanto, tem né? toda uma equipe, né? Que você acaba encaminhando. Porque aí você faz um diagnóstico da cliente. Isso também é uma coisa interessante. Com certeza. Que antes, quando a gente fez junto, não tinha, né? Não tinha, porque... Essas indicações. Não tinha. Não, porque eu não confiava. Mas é porque quando eu sempre, né, vou acompanhando meu marido, eu não parava em lugar nenhum. Né? Então, daí, como é que eu vou, né, indicar alguém que eu não confie completamente, né? E eu sou assim, eu tenho que confiar muito pra indicar, entendeu? Sim. Senão, eu não indico. Então, daí você vê o que essa pessoa tá precisando mais. Sim, faço uma avaliação, né? Eu vejo o que ela tá precisando pra gente indicar pras pessoas certas, né? Que legal. E vai desde, tipo, psicólogo a cabeleireiro, tudo, enfim. em geral, tudo. Até a esmalteria também, porque às vezes tem cliente que gosta de ser mais introspectiva, então é mais esmalteria. Tem cliente que é mais extrovertida, pode ser um salão maior, que daí ela se comunica mais, ela quer, sabe? Tudo isso. Cliente mais extrovertida, eu mando numa marca tal, numa loja tal. Cliente mais introspectiva, eu peço pra levar a roupa em casa. Tem tudo isso. Tudo isso conta. Tá, e me conta uma curiosidade. Você é aquela pessoa que você, tipo, tá sentada assim num café, tá olhando as pessoas passarem, ou até no Instagram, e você fica observando e, tipo, lendo as pessoas? Eu nasci pra isso. Maravilhoso, deve ser o máximo sentar com você e falar, me conta sobre aquela pessoa que está passando. Não. Ou ela tá passando um ruído, Sim. né, que pode ser Mas eu enganado. tenho que conversar com ela. Claro. Eu tenho um amigo meu, David, que ele vai assistir, que ele é maravilhoso. A gente fazia isso lá na Grécia. A gente chegava assim numa mesa, a gente tomava café. Aí a gente analisava, assim, aquela história daquela mesa. Daí a gente começava a criar histórias. Aquela pessoa ali é casada com ela, com aquele pelo ali. Pelo jeito de se vestir, isso. Pelo jeito de falar. Aí, isso. E depois, quando a gente conhecia... tem pessoas que a gente conhecia depois, a gente via assim, nossa, a gente acertou. A gente é demais. Sabe? Isso eu adoro fazer essas coisas. Na verdade, é porque essa pessoa estava realmente vestindo de quem ela era. Isso. No fim das contas, se vocês errassem, não era vocês que estavam errando, era ela que estava se vestindo errado. Eu adoro fazer isso, adoro ler assim as pessoas e adoro. Isso eu amo fazer. Maravilhosa! Amei! Vamos ler a Thaís agora, brincadeira.
Venha, Thaís. Vem, Thaís. Tá, então me lê. Aquelas, né, que quer saber do futuro. Você acha que eu mudei muito? Eu acho que você tá mais moderna, tá? Você tá bem mais moderna. Sim, eu não mudava nunca, você né, era filha? mais você era mais natural não, eu antes, mais nunca borrochique, mudava. assim, eu acho, quando eu te conheci, né? Quando a gente fez consultoria. Agora você tá mais moderna, você tá mais atual, tá mais cool, assim. Eu acho isso, Sim, né? Faz sim. sentido? Faz, acho que faz. Faz, Ó, Porque... O choker mais sensual, você tá abraçando a sensualidade. tô abraçando. Eu sempre gostei, só que eu acho que eu não admitia, né? Eu sempre amei choker, mesmo quando... Agora tá em alta de novo, mas quando era moda outra vez, eu sempre gostei. As peças mais justas. Não, quando Né? eu fui analisar o teu armário, eu falei assim, bah, isso daqui, essa mensagem aqui tá muito sensual. Isso é sensual! Imagina, logo eu! E era engraçado, porque as pessoas me viam muito delicada, lembra? Sim. As pessoas me viam muito delicada, fofa, nossa, e eu não gosto do estilo romântico, não me te representa. Não me representa, tipo, não tem nada, assim, vou ter uma coisa ou Também outra. não tem nada de romântico. É difícil. E também. era engraçado porque as pessoas me viam muito como delicada, como isso. E até canceriana, né? Ai, canceriana é romântica. Eu lembro que eu via Capricho. Ai, como se vestir de cada signo. Eu vi o câncer, eu odiava as roupas de câncer, que era um vestidinho floral. Não, e a Libriana, Com laço. é borro chique. Olha aqui, uma pessoa totalmente dramática de borro chique. Não tem nada a ver também. Sim. Mas sim. Uhum. Então, E a gente vai mudando, né, ao longo da vida, os estilos, os momentos que a gente vai passando. Eu era mais casualzona, assim, quando eu era mais adolescente, assim. Era meio skatista zona. Imagina eu. Nossa, sim. Nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. E também tem a ver com o ambiente, né? Eu andava com pessoas assim. Andava com pessoas assim. E era quem você era, talvez. Sim. Ou não. E tava me vestindo errado. Porque na adolescência a gente é muito influenciável, né? Então tudo que está ao redor, assim, você tenta ser aceito, né? Pertencer a um grupo, né? E depois quando você vai crescendo, você fica vai... do Zemo. Com certeza. Franjinha. Eu também já fui roqueira, já fui tudo. Mas Né? o que eu mais me identifico agora, eu gosto mais de roqueira, assim, do que mais skatista, digamos assim, né? Sim, Mas são estilos. Sim, são estilos. E também tem muito... E ainda continuam nos influenciando, né? A moda, ela acaba nos influenciando de alguma forma. A gente vai pegando uma coisa daqui, outra coisa dali. Então eu acho que a Lari me influenciou muito também nos últimos tempos, que é minha amiga, que é estilista. E ela é um moderno com dramático, com, sei lá, com uma outra pegada. Enfim, ela me influenciou a usar mais os acessórios também, assim. Porque acessório, ele passa a mensagem da tua personalidade. Com mais facilidade. A roupa já... Entendeu? Eu falo que o acessório é a cereja do bolo. Quando você quiser... O acessório ele tem o poder de mudar a mensagem do teu look. E a base, né, que é a calça, a blusa ou vestido, enfim... Não tem tanto esse poder como o acessório tem. De brincar, assim, né? Foi exatamente isso que eu tava pensando, assim, até agora. Vou colocar uma t-shirt bem molecona, mas vou pôr um negócio, né, mais... Pra dar uma equilibrada. Refinado. Na verdade, eu nem penso, refinado ou isso ou aquilo. Pra dar uma equilibrada, eu sinto pra me equilibrar. É louco isso, né? É muito louco. Muito legal, porque aí você se sente mais equilibrada. Não é equilibrar o look, mas é pra você, né? Eu amei, Anne! Muito obrigada. Eu que agradeço. Deixa o seu Instagram, os seus cursos, tudo. Agora você está aqui no Brasil, sem data ainda para voltar. Sim. Quem sabe fique para sempre. Eu pretendo. Né? Eu pretendo. Então, como é que você faz a tua análise hoje? Continua sendo online? É presencial? Online, presencial, né? Eu tenho lá no meu Instagram, né? É Anne Christman, então é mais fácil deixar aqui porque é mais complicadinho, né? Vai estar aqui. Entre em contato aí no meu Linktree, pelo WhatsApp, eu vou ter a maior honra de responder via direct e via WhatsApp também. Aí eu marco uma chamada com a pessoa, aí eu entendo o que ela quer, daí eu monto a proposta pra ela e a gente começa a consultoria de imagem assim. E todos os tipos de serviço que você tem, né? Porque Todos. tem várias coisas. Você também Lojista e cliente final também. E você vai, tipo, em loja ajudar a comprar essas coisas? Sim, só que eu tô focando mais com relação a modelista, que eu desenho as peças para cliente, que eu vejo que eu tinha uma demanda muito difícil quando eu ia fazer personal shopping, que eu não achava as peças. Agora desenhando as peças para cliente é mais fácil. Com certeza. Mas também faço personal shopping também.
Faz de tudo. Entrem em contato com a Anne se tiverem dúvidas, se quiserem trocar uma ideia, ou se quiserem também se conhecer um pouquinho mais através da imagem de vocês, ou refinar a imagem que vocês querem passar para as pessoas com um pouco mais de propósito e não tantas regras. Com certeza. É isso. Gente, eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada por estarem aqui. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo, comentar aqui embaixo e dar um like, porque isso ajuda muito, muito, muito. Um beijo e até mais.